Vamos para a correção dos exercícios da apostila do Aplique-se do primeiro ano, segundo bimestre. Espero que todos estejam bem. Questão número 1. É uma questão tirada do Enem de 2018, que tem o seguinte enunciado. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Espertinho esse menino, né? Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Não iria modificar em nada, né, o que o menino falou. Letra B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não, nem sempre é nula, porque aí são forças que estão sendo exercidas em objetos diferentes, né? Por pessoas diferentes, em corpos diferentes. Letra B. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Não se anulam, porque o garoto exerce uma força e o móvel exerce outra força. D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação? Vejamos. Letra E. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Esse seria o argumento mais lógico. Por quê? As forças de ação e reação que se fala na terceira lei de Newton são forças que não se anulam, porque elas acontecem em sentidos diferentes, em sentidos opostos, na mesma direção, só que elas não se cancelam, porque elas atuam em corpos diferentes, não no mesmo corpo. Então, a resposta correta seria a letra E, que diz que o par de forças de ação e reação não atuam em o mesmo corpo. Vamos agora para a questão número 2. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força, letra A, da terra sobre a mão do garoto. Letra B, do pássaro sobre a mão do garoto. Letra C, da mão do garoto sobre o pássaro. Letra D, da terra sobre o pássaro. Se observarmos bem, a letra A é falsa, porque a força que a terra exerce sobre o garoto é a força peso. A letra B também é falsa, porque a força que o pássaro faz sobre a mão do garoto é a força de ação. A letra C, que fala da mão do garoto sobre o pássaro, é verdadeira, porque a força exercida pela mão do garoto é a força que nós chamamos de reação normal, a força N, a força de reação normal. E da terra sobre o pássaro, conforme mostra a letra D, é falsa, porque essa é a força peso do pássaro. Então, a resposta correta nessa questão seria a letra C, da mão do garoto sobre o pássaro. Então, essa é a resposta correta. Então, vamos para a questão número 3, que diz: de acordo com a primeira lei de Newton, letra A, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Perfeito! Essa é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Um corpo em repouso permanece em repouso, um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme se não for exercido sobre ele nenhuma outra força maior. Letra B. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Errada. Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. E letra D, a inércia de um objeto independe de sua massa. Completamente errada a questão. A alternativa A é a resposta correta dessa questão. Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Aplica-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa m. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta de 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Qual o valor em quilogramas da massa? O exercício já tem a força, mas preciso calcular a massa e a aceleração. A força já tem de 20 newtons, a massa é o que eu tenho que descobrir, vezes a aceleração. Física, meu amor, F é igual a m vezes a. Para descobrir a aceleração, eu tenho que usar outra fórmula, ΔV sobre ΔT,
O que é o ΔV? Variação da velocidade, que já falou no exercício 10. E o ΔT, variação do tempo, que também já falou no exercício 2. Então, basta dividir 10 por 2 que eu vou achar a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Agora é só colocar na fórmula do Física, meu amor. Olha aí, Física, meu amor, o F já tinha 20, a massa eu vou descobrir, a aceleração eu já sei que agora são 5 metros por segundo ao quadrado. Troca de lado, 5m vai para um lado, 20 vai para o outro, vai trocar de sinal, né? Já fiz direto aí, então o m fica isolado, 20 dividido por 5, o m vai ser igual a 4 kg, então a massa é de 4 kg, resposta B. Essa é a resposta do número 2. Então, vocês vão usar a lei fundamental da dinâmica. Física, meu amor. F é igual a m vezes o a. Caso não tinha aceleração, então tivemos que calcular para colocar na fórmula principal. Vamos para a questão número 5. Ela te dá algumas alternativas para você analisar. As alternativas a seguir descrevem situações cotidianas que são explicadas de acordo com as leis de Newton. Marque a alternativa que possui a explicação errada. Letra A. O cinto de segurança impede a tendência natural de nosso corpo de continuar o movimento, caso o carro seja freado inesperadamente. Essa tendência ao movimento é chamada de inércia. Perfeita explicação. Inércia é exatamente isso. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Letra B. Quanto mais massivo for um objeto, mais ele resistirá ao movimento. Correto. Letra C. A terceira lei de Newton não se aplica ao lançamento de foguetes? Não, é claro que ela se aplica, né? Ação e reação. Letra D. A segunda lei de Newton pode ser escrita como a razão entre a quantidade de movimento e o tempo. Então, a letra C é a única alternativa que está errada. Então, podem marcar como errada a letra C. Espero que tenha entendido. Tchau!